Olá, hoje falaremos, obviamente, e finalizando o livro Dogma e Ritual da Alta Magia, livro do Eliphas Levi, que é um livro extremamente essencial para quem vai praticar a magia, em especial da Goécia. Eu quero deixar muito claro aqui para vocês que quando a gente observa, né, claro que eu não posso me esquecer de pedir o seu like, a sua inscrição aqui, e que você coloque nos comentários o que é que você achou dessa aula. Antes de falar da lógica, a gente tem que entender, né? Ora, se eu quero trabalhar com daimons ou com anjos, o que é essencial eu entender? Primeiro, os daimons, para cada daimon existe um anjo que vai subjugá-lo, certo? É como se fosse um colateral para o daimon. Um daimon não é um demônio. O daimon seria algo mais próximo de um gênio da lâmpada, né? Um djinn, teoricamente. Eu quero que você entenda que eu sei que tem gente que, obviamente, não vai concordar com isso, mas quando a gente fala de Goécia luciferiana, e tem, obviamente, outras ramificações como a Goécia, né, salomônica e tudo mais, o que eu quero que você entenda é que a Goécia mesmo, que eu quero que você pratique, é a Goécia que trabalha na linha dos anjos, certo? Se fosse para trabalhar com daimons, ou sei lá, demons, como preferir chamar, né? Em alguns símbolos não haveria uma prioridade para com Micael, tá? A gente observa que em algumas orações, em alguns mantras, quando a gente vai fazer, né, aquela invocação, ou que seja evocação também, nós chamamos por Micael à nossa direita, certo? Quando a gente traça o pentagrama e o perfura, e obviamente trabalhando a vontade e o imaginário, a gente coloca a nossa intenção ali e falamos: à minha frente, ou seja, ao leste, está o grandioso anjo Rafael. À minha direita está o grandioso anjo Miguel, Micael. Às minhas costas está o grandioso anjo mensageiro Gabriel. E à minha esquerda está o grandioso anjo Auriel. É o anjo do fogo, é o anjo da prosperidade. E por que na esquerda, né? Então, observe que a gente traça o norte, o sul, leste e oeste. Porque desta maneira também, a gente entende que, olha só, a minha esquerda, e se eu estou de frente para o leste, a minha esquerda é obviamente o quê? O norte. E o meu braço direito é o sul. E por que que Auriel, o portador do fogo, né, como muitos o chamam, está no norte? É porque vem clareando do norte até o sul. É porque, de fato, o fogo ele vem do topo, que é o norte, e vai descendo até o sul, que também tem esse fogo, que, obviamente, dentro deste livro, muita gente não entende, tem a longa compreensão sobre a luz astral. Isso é até engraçado, porque muita gente, quando para falar sobre o livro, não entende todo esse conceito da lógica que ele vem traçando do início até o final do livro, para que você possa fazer um ritual e que você consiga, de maneira assertiva, fazer as suas invocações, certo? Ah, mas tem sacrifício de animal. Ah, mas tem alguns grimórios que falam que para espíritos bons são animais brancos. Cara, escuta, a tradição, ela tá aí e tem que ser seguida como está. Claro que fazendo você, obviamente, como você pode. Eu trouxe exemplo aqui, e obviamente agora entrando na questão da lógica, você pode pausar o vídeo e anotar o que está escrito aqui. Entenda, existe um norte, sul, leste e oeste. Quatro. Portanto, obviamente, também existe uma lua circular que apresenta quatro faces. Correto? Quatro faces que também representam os quatro elementos. Também, num quadrado, encontramos os quatro elementos também. Encontramos, obviamente, a somatização do da una, com quatro formando então cinco. Como assim? Veja, nas estações do ano, né, a gente encontra, por exemplo, na medicina tradicional chinesa, os cinco elementos. E metal está incorporado ali e madeira também. Isso é um tanto quanto engraçado, né? Mas veja, na estação nós também temos, no caso da medicina tradicional chinesa, ou seja, os chineses incorporaram ao seu sistema isso. Obviamente que a astrologia deles é bem diferente da nossa, e a gente vai falar um pouco da astrologia daqui a pouco. Eles colocaram a canícula, ou seja, a canícula está dentro do sistema de estações do ano dos chineses. E existe
todo esse ensinamento que você tem que entender. Então, eu vou fazer um ritual, por exemplo, para a prosperidade. É na lua da terra, terreno, materialidade. Eu sempre falo aqui sobre touro, eu sempre falo aqui sobre outros signos que são do elemento terra. Teve até um vídeo até que eu confundi Sagitário, né? Falando do elemento Sagitário e tal. Mas a gente pode retificar o que eu disse naquele vídeo aqui nesse. Então, existe a luz astral. A luz astral, muitos também chamam de éter. Eu digo que não é bem por aí, tá? Porque, obviamente, que esse fundamento, essa compreensão muda de pessoa para pessoa. Eu posso falar para você que o éter é a alma e que a alma é o mesmo espírito. Mas tudo depende do grau da pessoa que ela vai ouvir aquilo que eu estou falando, porque, obviamente, muita gente vai ouvir o que eu falo e não vai entender. Vai pegar o que outro ensinou, vai comparar com o que eu estou falando e vai falar que eu estou falando errado. Então, assim, existe um grau para tudo. Quando eu falo, dentro de você há um Deus. Eu estou querendo dizer também, a gente pode ramificar essa parte de dentro de você há um Deus. A gente pode ramificar isso aqui que eu acabei de dizer e entender várias coisas disso. Por exemplo, que Deus criou você, então como Deus é tudo, você é parte desse todo. E ao mesmo tempo posso dizer para você que você até pode ser a parte do todo, mas você não tem a compreensão de Deus, nem a consciência divina. Não deixa de ser Deus, mas não tem aquela consciência dele. Ou seja, você é parcialmente Deus. É compreensão. É uma compreensão. É o grau e grau. Eu posso falar uma coisa aqui para você e você vai entender aquilo que eu estou falando, e isso depende, obviamente, do grau da sua compreensão. Se eu chego para você assim, ó, e falo bem assim, veja, clareando o globo, ou assim, fica melhor, né? Clareando sua divina cruz. Eu posso chegar num grau de compreensão e dizer que a própria cruz é uma luz. Esqueça a religião, esqueça o cristianismo nesse momento. A luz da cruz, ela não precisa ser iluminada, porque a luz não ilumina a própria luz. A luz é luz. Como é que a luz vai iluminar a própria luz? Entende? Eu só estou querendo que você entenda isso aqui que eu estou querendo dizer. E você vai entender que isso aqui faz parte de uma lógica. Ora, eu não posso trabalhar numa linha que me fará escrava dela. Me fará escravo dela. Eu vou trabalhar com diamonds para quê? Se existe alguém que subjuga os diamonds, eu vou trabalhar noutra linha, na linha que subjuga. Entende? Tem um subjugar e tem um subjuga. Isso é uma coisa que eu vi esses dias, né? Um comentário de um cabalista falando a respeito disso. Falando dessa maneira que eu acabei de pontuar aqui. Subjuga. E tem aquele que julga e tem aquele que subjuga. Tem aquele que vai subjugar. Então eu posso seguir numa linha divinal, que tem um poder maior, mas que vai ter uma exigência maior. Às vezes até celibato. Às vezes até, sabe, um incenso trabalhado à mão. Sabe? É aí onde entra aquela questão do mais complexo na questão da materialidade do ritual. Mas eu posso também trabalhar na linha dos diamonds também. É um pouco complexo também. Mas posso seguir essa linha também. Então veja, a lógica é que se eu tenho uma tradição dentro de um grimório, numa clavícula de Salomão, ensinando, veja, que o certo durante uma água da purificação, que é a água benta dos magos, que é a água da arte para fazer as operações, eu tenho que compreender que eu tenho que fazer o quê? Olha, normalmente eu vou puxar. Isso aqui é interessante você entender. Como é que se prepara uma água da arte? Vamos ver aqui se você entende. Escute com atenção. A água da arte é feita basicamente com água e sal. Tzabaoth, Emmanuel, Elohim Gibor. Tem aquela oração. Depois que você faz essa oração é que você joga o sal na água. Não é assim? Aí depois que você joga o sal na água, você faz as outras orações. Mas para você fazer toda essa parte, todo esse ecossistema da alta magia, para fazer essa água da purificação, antes você tem que se atentar com os astros. Com os astros. Cada dia do ano e cada dia da semana representa alguma coisa. Se você nascer, por exemplo, em 30 de setembro, pela teurgia, o seu anjo vai ser o quê? Nithaya. Alguns pronunciam dessa maneira. E eu vou pronunciar dessa maneira porque acho correto. Meus amigos que falam da maneira correta, meus colegas, em grandes amigos. Porque assim, veja, a gente vai entrar nessa parte da maçonaria quando for falar de amigos, de colegas, tá? Mas só para pontuar, para a gente não perder a linha, porque eu tenho um TDAH abençoado, eu acabo falando algumas coisas, acabo me atrapalhando. Vamos lá, voltamos para a questão dos dias da semana. Tem o dia do Sol, o dia da Lua, certo? Então, o Sol e a Lua são planetas? Pela visão da astrologia, é.
E qual é o dia de Mercúrio para que você possa fazer uma água benta dos magos? É o dia de Mercúrio. Por que o dia de Mercúrio? Porque é o dia Mercurialis. Se é o dia Mercurialis, não é um dia Salinarus. Se é sal, é mais terra, é mais coração e terra. Se eu falo Salinarus, é mais mente. Se eu falo, aliás, desculpa, Mercurialis, é mais mente, é mais psiquismo. Então, se eu faço num dia de quarta-feira um ritual, é porque é numa quarta-feira para ser feito. Porque existe toda uma egrégora para aquele dia ali. Então, quarta-feira é o quê? Representa Mercúrio. Então, tá falando que na clavícula de Salomão, fazendo uma quarta-feira, dia de Mercúrio, na hora de Mercúrio. E existe todo um sistema de pôr do sol, nascer do sol, e eu falo sempre para as pessoas assim, olha, veja, tem momentos em que você tem que, se não consegue saber a hora, como eu que já pratico há muito tempo e sei, por exemplo, que na região que eu moro é 5h17 a hora de Mercúrio e termina às 6h13, 6h18, você vai olhar na internet, no chat GPT, certo? Eu sempre ensino dessa maneira para facilitar até um entendimento sobre a questão geográfica da coisa. Entra no chat GPT, pergunta a IA, coloca o lugar que você mora na pergunta e fala, com base na região que eu moro, que horas será a hora de Mercúrio? E ponto. Dessa maneira você vai encontrar o dia de Mercúrio e a hora de Mercúrio também. Normalmente quando o chat GPT fala, já fala o dia e a hora. Né? Se você perguntar também, claro. Aí ela vai te ajudar. Então, é isso que é interessante para você compreender. Tá bom? Então, existe uma lógica no ritual. Olha só, na água benta dos magos eu tenho que ter uma água de preferência pura, ou de lagoa ou de chuva, ou uma água que eu tiver à minha disposição a mais pura possível, certo? E uma outra coisa também, eu tenho que ter um sal, não precisa ser sal rosa do Himalaia, eu tenho que ter o sal para preparar aquela água da arte. Então veja, é o sal e a água mais pura que eu tiver ao meu alcance. Depois, o que é que eu faço? Eu verifico o dia e a hora certa para fazer. Quando eu verifico o dia e a hora certa para fazer, eu verifico também o ciclo lunar. E eu falo sempre, veja, como é uma água para purificação, eu entendo bem que a lua minguante é uma lua de limpeza também, de limpeza astral, de retirada de miasma, de retirada de, sabe, de larva astral, de sujeira kármica, de um tanto de coisa. Eu entendo isso. Mas na tradição ensina o quê? Que é para fazer na lua crescente. O ritual preparação da água da arte. E tem aqueles 4 salmos que se faz. Tem gente que incorpora e fala, repito, repito. Tem pessoas que fazem dessa maneira. Colocam o salmo 2. Agora a gente desce. Quem pegou, pegou essa primeira parte. Agora para a parte 2. Tem gente que pega e faz o seguinte, né? Coloca o salmo 2. Eles incorporam, coloca o salmo 2 quando vai finalizar os 4 salmos que está na página, se não me engano, 285, porque já estão anotados no meu Grimório. Mas está na página 285, se eu não me engano. Depois dá uma verificada e coloca nos comentários aí, pode me corrigir. Né? Eu não sou Deus para saber de todas as coisas. Eu tento saber das coisas. Então, o que, que eu vejo, né? Vamos lá. Tem a lua para fazer. E o que, que a lua crescente ela representa? Ela representa materialidade. Ela representa plano Malkut, ou Malkut. Ela representa a terra. E tudo se inicia de baixo, é de baixo para cima. A limpeza tem que ir pelos lugares mais baixos mesmo. Então é por isso que justamente utiliza-se a lua crescente. Você pode utilizar também a lua cheia, a lua nova, que é a lua do fogo. Mas você tem que se atentar com a questão lunar. Eu não recomendo fazer água da arte, a água benta dos magos, a água da arte para limpeza. Primeiro limpa, depois consagra, né, para fazer seus rituais. Na lua minguante. Apesar da lua minguante ser uma lua de limpeza, é uma lua do elemento vento. Tá? É uma lua que representa a espada, representa a razão. Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui, eu veja, dessa questão Salinarus, Mercurialis, né? Entra todo um conceito que envolve muitas coisas, muitas questões alquímicas, meu Deus. Muitas questões que envolvem a alquimia. Então, quando a gente fala, por exemplo, de necromancia, na Nigéria, por exemplo, tem muitos rituais onde há o sacrifício de cachorros. Aqui no Brasil também tem. Tá?
todo mundo sabe que tem, ou se não sabe, fique sabendo agora. Existem muitas pessoas que sacrificam, pegam cachorro nas ruas e sacrificam para algumas entidades. Boi, normalmente, né, eu posso dizer isso porque eu moro na Bahia, eu vim de uma família de pais e mãe de santos, né? Boi é normalmente sacrificado em rituais para Xangô e Ogum, né? E por que eu estou falando dessa questão do candomblé, né? Peço até perdão, né? Se faz parte do fundamento da tua egrégora, da tua instituição, e eu estou ferindo isso, não é porque eu quero. É de caráter instrutivo. É porque isso envolve necromancia. Se você for verificar bem o que significa a palavra necromancia, você vai ver que é literalmente o culto aos mortos. E os animais não ficam de fora disso. Afinal de contas, os animais eles morrem também. E a questão animal é tão importante que na Índia existe toda uma questão espiritual. Olha, quem já fez projeção astral sabe bem do que eu estou falando. Quando você aprende a falar um outro idioma, é muito comum outros espíritos de outros países virem te incomodar. Porque você está acessando um outro campo vibratório. Então, todo aquele ritual que você faz, seja ele de radiestesia, seja ele de goécia, quando o negócio esquenta mesmo, eu parto para alta magia. Quando é coisa mais leve, mais tranquila, eu faço uma radiestesia, uma coisa mais leve. Uma leitura de tarô, um mapa numerológico, uma astrologia. Sempre eu faço os três. Mapa numerológico, um mapa astrológico e né, verifico ali através do oráculo o que está acontecendo. Depois que eu tenho ali essa assertividade por intermédio desses três, né, dessas três práticas, eu parto, obviamente, para a goécia. Ou já sigo direto para a radiestesia. Uma coisa interessante é que as pessoas elas criticam muito, né? Essa questão de pantáculos, de talismãs e tudo mais. E, claro, entrando nessa parte, vocês vão anotar isso aqui que está aqui no texto e vai ouvir. Né? É como se fosse uma sala de aula. É importante você aprender, escutar e seguir em frente. Toda magia requer disciplina. Certo? Toda magia requer disciplina. Compreensão pode não ser plena, mas dentro do que você pode, é importante você entender. Se o ritual pede espelhos côncavos, espelho em 4 locais, um triângulo, uma mesa, sabe, um altar X, é porque tem que ter. É porque tem que ter. Se pede no ritual o óleo de Abramelin para consagrar, é porque tem que ter. Ah, mas o óleo de Abramelin ele foi feito com... O ritual muda, e aí a lógica muda também. Note que enquanto a água da arte é somente água com sal e segue toda aquela ritualística, o óleo de Abramelin é diferente. Tem pessoas que associam a cássia no óleo de Abramelin. Tem pessoas que não fazem dessa maneira. Eu ensinei aqui um método fácil e tranquilo para quem quer compreender como é que se faz. E expliquei também como é que faz de outra maneira. E eu fiz com óleo essencial. Você pode fazer com o incenso, a medida tem que ser certa. Tá? E sempre se atentar com a questão dos anjos. Não gosto de matéria morta. Tá bom? Por isso que é importante utilizar vidro. Uma outra coisa. Né? Sobre a questão da ritualística. Claro que, entenda que alguma entidade pode cobrar XYZ de você. Mas cabe a você entender se é necessário ou não. Quanto mais amplo é a coisa, menos cobrança. Aliás, maior a cobrança. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Isso funciona para todas as áreas da vida e, inclusive, isso está inserido dentro do âmbito da magia. Tá? Os espíritos mais evoluídos, eles cobram mais da gente. Por isso que tem pessoas que associam muito, né? É que agora é diferente, eu não entendo por que associam tanto. A goécia com a quimbanda. Rituais dos mais variados. Tá? E, sabe, se você quer aprender magia, entenda que uma das melhores ferramentas que você pode ter, tá? Agora entrando nessa parte da transmutação, vou falar bem pouco sobre o Shabbat. Todo mundo sabe o que é, só dar um Google ou anotar no texto, tá tudo certo. Vamos falar um pouco mais sobre a questão da iniciação, né? E tem pessoas que compram cursos de goécia, de alta magia e não sei o quê, e isso não deixa de ser válido, não. É válido sim. Agora, se o curso não for muito embromation, né? Não for muita enrolação, fica demorando demais de explicar sobre essa questão de como se pratica um ritual. Eu não faço questão de fazer parte de curso ou ministrar. Eu prefiro ensinar aqui mesmo no YouTube para vocês. E quem quiser aprender comigo, quiser fazer uma consulta comigo e tudo mais, procura, me manda um e-mail que eu respondo ou entre em contato comigo pelos canais
pelas redes sociais, pelo Instagram, que eu vou estar auxiliando vocês. Tem um meu site aqui, então isso é bem tranquilo. Tá? Eu trabalho mais na linha, né, de casamentos e dentro do financeiro. Então eu trabalho mais para o financeiro da pessoa e para a questão sentimental. E aí a pessoa fala assim, veja, eu quero fazer então um ritual. Se a pessoa ela não entende que no livro Rituais e Dogmas da Alta Magia, Levi ele deixa muito bem claro sobre a questão da luz astral. Ele fala muito sobre inúmeros conceitos cabalistas. E claro, você deve entender pelo menos o básico, cara. Você quer praticar um ritual e você sequer sabe fazer um ritual do pentagrama menor. Tu não sabe nem fazer um ritual do hexagrama. Não sabe, tu não tem nenhum, tu tem um hexagrama, um anel de hexagrama, tu tem um colar de hexagrama, sabe? Um colar com pantáculo, com símbolos voltados para Uriel, voltados para Micaela, voltados para tantos aí, mas não estão devidamente consagrados, não foram transformados em talismã. E tem magos, tá, que vendem esses artefatos, anéis e tudo mais, né, consagrados. Passam por vários rituais e tudo mais, né? E se foi devidamente consagrado, recomendo. Recomendo. Agora, uma coisa que você tem que entender é que o metal, ele pega muita energia. É por isso que em muitos rituais, existe a necessidade de ruptura com os metais. Ou seja, se tem moeda no bolso, tirar as moedas do bolso. Muitos rituais exigem isso. E voltando àquela questão do animal, você pode achar isso insensato de sacrificar um animal, mas na visão de muitos africanos e de muitos também americanos, como de modo geral, europeus, sacrificam, tá? Diversos tipos de animais. Cabras, bodes, pombos, galinhas, certo? Então, sem muito ativismo por aqui. Eu quero que você entenda que, de modo geral, quando se vai praticar um ritual, você tem que entender, né, que existem os dias da semana. E para os magos, normalmente, eu não falo por todos, mas para uma determinada egrégora que vai estar me assistindo nesse momento vai saber do que eu estou falando. O dia mais sagrado para um mago, normalmente, fazer a limpeza dele, porque ele pega muita caca dos outros, é um dia de domingo. É o dia de domingo, normalmente na meia-noite. É um momento, assim, de mudanças, sabe? Que você tem que entregar aquele peso da semana pelos rituais que você praticou. Então, normalmente, o dia de lua ou o dia de sol são os melhores dias para se fazer mantras de limpeza. De preferência, não fazer ritual dentro da sua casa para salvar a vida dos outros, porque aquele espírito que está na pessoa pode vir para sua casa, tá? Isso é uma coisa que você tem que ter atenção. E muito cuidado com os rituais para essas três entidades. Lúcifer, não falarei sobre Lúcifer no sentido envolvendo Goécia, tá bom? Vamos falar, então, a gente pode utilizar a Samael aqui como exemplo. Mas, deixa eu ver de uma maneira que eu possa explicar, que vocês possam entender sem complexar, sem tornar trivial, se tornar complexo de tal modo que vocês sabe, não tenham dificuldade para me compreender. Rituais para Baalzebu, Caifás, Ferrabras, são entidades que eu não recomendo que você sequer mencione. A energia se apresenta só em falar. Só em falar. E isso é complicado, né? É complicado. Normalmente, quando eu recebo as minhas entidades, né? As pessoas entram em contato comigo, os meus guias espirituais falam com elas. Normalmente eu falo coisas certeiras, porque não sou eu ali só. Porque essa incorporação, ela tem a parte da consciência, mas tem a parte de que eu tenho o meu grau de lucidez. Não é incorporação onde eu perco os meus sentidos e faço como muitos pais e mães de santo que incorporam pombagira por aí e sai dando tapa e filho de santo. Fica se exaltando com rosas, com flores, com cachaça, com isso, com aquilo, cachaça cara e tudo mais. Porque a gente sabe que o espírito evoluído não se preocupa com essas coisas. Vamos ser bem francos aqui.
Você quer trabalhar numa linha baixa ou você quer trabalhar numa linha forte, que vai te dar aquilo que tu quer de fato, com base não somente no seu merecimento, mas pelo seu trabalho árduo para aprender os conceitos sobre, principalmente, o entendimento sobre o Bafomé e a luz astral. E quando eu falo sobre Bafomé, é dentro da questão que está no livro, incorporada no livro por Levi. Não é o Bafomé que associam a Moloque. É dentro do sentido do significado da figura. Aquela figura do Bafomé tem o seu significado. E ali a gente consegue entender amplamente, principalmente sobre a Sefiró, sobre a árvore da vida e também a árvore da morte. A gente consegue entender muito da estrutura do Bafomé. Observando a imagem do Bafomé, a gente consegue entender muita coisa sobre a simbologia da árvore da vida. Porque se tem fogo, tem Keter. Se tem patas, tem Malkut. Tem Malkut. Tá? Então veja, essas coisas você não pode deixar passar barato. Porque você, iniciando, está se transmutando. Você é literalmente uma metamorfose ambulante. Você está mudando o tempo inteiro, está evoluindo o tempo inteiro. E quanto mais se aprende, mais evolui. E mais a vida muda. Então a gente tem que estar sempre ligado nas pessoas que vão nos trazer conhecimento. Então, as mais diversas iniciações traz consigo, obviamente, a questão da egrégora. Essa parte 4 vocês anotam se quiser, porque envolve uma questão cerimonial. Eu teria que trazer esses artefatos, né, aqui para vocês. Obviamente, vocês sabem bem o que é um axioma, que agora a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão da luz astral. Veja, quando fala sobre axioma mágico, eu quero que você entenda agora sobre essa questão astral. Existem 7 corpos, da mesma maneira que existe também 7 cores do arco-íris. Mas, apesar da simbologia do número 7, que traz consigo a perfeição, assim também como o número 5 também traz a perfeição também, o número 5, ele é perfeito, ele representa Salomão. Aí as pessoas falam, pô, mas o hexagrama é o número 6, né? Tem 6 pontos, então não é o anel de Salomão? Né? Então, também. O hexagrama de 6 pontos representa Salomão se tratar do sentido que o triângulo para cima representa o céu e o triângulo para baixo simboliza terra. Portanto, neste caso, o hexagrama significa assim na terra como no céu. Se o hexagrama de 6 pontos representar isso que eu acabei de falar, assim na terra como no céu, representa Salomão. Porque o ensinamento de Salomão está alinhado com o ensinamento de Jesus. Se você pegar ali o Sermão da Montanha e pegar Provérbios, é praticamente a mesma coisa. Claro que tem diferença nas palavras e tudo mais, né? Mas com as beatitudes e tem todo aquele conselho de provérbios até chegar naquela parte que fala shevet, que obviamente significa pau, pedaço de tora de madeira, madeira mesmo, pegar assim e bater no filho, né? Chegar nessa parte e Jesus Jesus ele não fala para você pegar e bater no seu filho, né? Educar o seu filho com a vara. Mas antes de Salomão falar essa questão da vara, ele traz uma série de ensinamentos. Então, quando a gente fala sobre essa questão do axioma, é que eu tenho que ter o meu fundamento. Qual é o meu fundamento? Andar direito, praticar o bem, não mexer com o meu próprio karma, porque é assim, da mesma maneira, a magia não é muito diferente de primeiros socorros. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, aí em seguida é o próximo. Eu tenho que primeiro cuidar de mim. E eu só cuido de mim se eu entender que o bem com o bem se paga. E se eu plantar flor, eu vou colher flor. Então, essa é uma responsabilidade do operador. Compreender que eu tenho que praticar o bem. Aí vem aquela questão, né? Aquele que afirma, né? O diabo cria o diabo. Não. Depende. Se você anda errado, você acaba se tornando o próprio diabo também. Se você trai sua esposa, se você mente, se você anda adotando práticas ilícitas, você está andando igual ao diabo. Você não está muito distante dele, não. Aí entra aquela questão, mas você não falou que os daimons, eles são gênios? Então, por que você está falando aí que não é bom trabalhar na linha dos daimons? Se eles são gênios, por que não? Veja, por que não tem nenhum nome de daimon? Por exemplo, um triângulo goético. Tem o nome Micael, por exemplo. Não é por acaso isso. Né? Tá ali um nome de um arcanjo.
Então por que não trabalhar na linha do arcanjo? Porque não foi colocado ali à toa. Teve um amplo estudo, teve uma série de fatores para que aquele nome estivesse ali, tá? Então entenda, eu tenho como responsabilidade, primeiramente, a prática do bem. Em seguida, eu verifico o que é que eu posso fazer pelo próximo. Se ele quer que eu mexa com karma, com questão kármica, eu vou ter que ter uma atenção com isso. Eu não posso me perder, eu não posso acabar com minha própria vida por conta dos outros. Eu não posso, de jeito maneira, fazer rituais para aprender casamento sem antes ouvir todo o contexto. Porque às vezes não precisa nem você cobrar num ritual 8, 10 mil reais. O ritual para prender uma pessoa, normalmente as pessoas cobram quanto? 30, 50 mil reais? Aí ela pede para mim, às vezes eu falo, olha, só uma radiestesia resolve o seu caso aí. Uma radiestesia vai recuperar o seu casamento. Não precisa de rituais tão pesados não. Sabe? Alguns gráficos radiônicos já resolve sua vida. Se não resolver, que é muito difícil, porque para a gente fazer radiestesia, a gente faz o diagnóstico por intermédio da astrologia, da numerologia e depois do tarô. Ou a gente pode também, né, intercalar. Normalmente, quando é dia de lua cheia, eu começo pelo tarô, tá? Semana de lua cheia, eu começo pelo tarô. Meus sentidos estão mais aguçados também. Então, eu começo pelo tarô. Depois eu vou para numerologia. Depois eu vou para astrologia. Verifico tudo bonitinho, tudo certinho. Aí eu verifico, olha, isso aqui, radiestesia resolve. Se a radiestesia resolve isso aqui, beleza. Não resolve, a mesa radiônica não resolve, então, ok. Então vamos para magia. E aí, quando a gente entra nessa parte da magia, obviamente, eu já incorporo todo um arsenal mágico. E aí, a pessoa, ela, num instante, resolve o casamento dela. Às vezes é uma coisa boba, sabe? Às vezes você não precisa nem fazer uma radiestesia. Às vezes você está ali numa consulta com a pessoa no tarô, e você fala assim, olha, veja, o que está acontecendo? Será que você não pode parar só um pouquinho de reivindicar as coisas no casamento? Entende como o aconselhamento, às vezes uma consulta que você faz com uma pessoa, você consegue mudar a vida daquela pessoa e ter um consulente para o resto da vida. Você cobra quanto? 300, 100 reais para fazer uma tiragem, 3 tiragens de uma pessoa? Pronto. Então você eu não cobra esse valor, tá? Uma consulta comigo custa muito mais caro do que isso, né? Eu já trabalho há muito tempo com isso, eu formo muitas pessoas, então, né? Preço de um aluno meu é uma coisa, preço de, sabe, de uma pessoa que já atua, principalmente, né, dentro dessa egrégora que eu trabalho, na região que eu moro, que muitos me procuram, é diferente a coisa. Então eu falo que é mais caro do que 300 reais, obviamente, né? Uma consulta comigo custa 797 hoje, né? Quando é só tarô. 3 perguntinhas no tarô e pronto. Agora também é o tarô. É aquela sessão de tarô que eu digo, eu falo a tua vida inteira. Porque na hora que eu faço a tiragem do tarô, o meu guia espiritual, ele se apresenta, ele do meu lado. Eu vejo ele, a pessoa pode não estar vendo. Se o cabra for médium mesmo, ele vê também. Já teve muito caso de pessoas que estão assim, tô aqui, né? Peguei uma lâmina, joguei uma lâmina assim de tarô e tal. Tô aqui fazendo aqui a triagem, fazendo toda a leitura. E a pessoa tá parada assim, estática assim, meu Deus, eu tô vendo. Viu, porque é real aquilo ali. Não é conversa furada. Por exemplo, quem já participou e quem já vivenciou uma projeção astral, uma catalepsia projetiva, sabe bem do que eu estou falando. Vou falar aqui agora sobre iniciação, hierarquia e reestruturação da ordem. Eu vou falar aqui, vocês vão anotando, tá? Porque, assim, entenda. Vejamos, de uma maneira que você possa compreender. É que daqui a pouco a gente vai falar de maçonaria. Por que há um aumento no valor quando a gente vai para numerologia depois para astrologia? Porque dá trabalho fazer um mapa astrológico de uma pessoa, tá? Várias pessoas cobram 1.000, 2.000 para fazer um mapa astrológico. Seja ele alquímico, seja ele, sabe? Enfim. E tem alquimistas, por exemplo, o Joel Aleixo é um grande alquimista, e eu sempre falo dele aqui no canal. Ele tem o. Eu cheguei a conhecê-lo e na casa dele assim e tal. Ele conversou comigo. Ele falou: rapaz, minha consulta é 3 mil reais. Minha consulta é 3 mil reais. Então é um ramo assim que, se você sabe o que está fazendo, sabe fazer a leitura correta, tem conhecimento,
o dinheiro vai vir até você. A pessoa ela pode não ter condição de pagar, ela vai juntar e ela vai te entregar esse dinheiro e ela vai saber que foi o melhor dinheiro, o dinheiro mais bem pago da vida dela, porque ela saiu preenchida naquela, sabe, naquela consulta. O dinheiro mais bem pago da vida dela. Então a pessoa, ela chega, né, querendo, às vezes, acontece muito isso nas consultas, tá? Ela quer ser ouvida. E você tem que ser um bom ouvinte. Falar quando necessário e com autoridade e conhecimento. E saber direitinho que você vai estar guiando um ser humano. Então aquele ser humano ali que você vai estar conversando, ele quer um norte. Ele está entregando, está depositando a confiança dele na mão de você, na sua mão. Aí você pega, já cobra um valor na consulta. Aí, se você vê que precisa de um ritual, beleza. Se você vê que é uma pessoa simples, que não tem condições, você pega leve também. E muito cuidado. Quando for fazer uma leitura, um mapa astrológico, seja lá o que for, evita falar que teve trabalho de magia. Só fala só se de fato tiver mesmo, você fez a leitura e percebeu, sentiu ali naquele ritual que de fato teve um feitiço feito, então tudo bem. E olha, os rituais, normalmente, né, para destruir vidas, acabar com famílias e tudo mais, são tão sutis, né? Pó de pemba, resto de fêmur, né, que ficou 7 dias numa encruzilhada, enterrado, escondido, né? Sangue de dos mais variados tipos de animais, coloca assim em pó, com areia na unha, e faz todo um ritual e faz como. Assim, eu não estou ensinando, tá? Estou explicando como é feito para você poder se blindar. E é muito fácil se blindar, tá? Às vezes só um Pai Nosso sincero consegue te livrar. Olha, se você fizer somente um Pai Nosso, a oraçãozinha mais simples que você souber, já vai resolver muita coisa da sua vida, tá? Então, essa questão hierárquica aqui, mas você está falando muita coisa que não está no texto. Entenda, só em você anotar isso aqui, você já está iniciando em algo. E, sério, acredite, eu estou falando coisas que estão complementando o que está no texto. Eu estou complementando com a minha fala, com a oratória, o que está no texto. Então tenha uma atenção com o que está aqui no texto. Tá certo? Por exemplo, aqui, ó. A lógica não era mística, mas formativa. Vamos pegar essa frase aqui. A lógica não é mística, mas formativa. Por quê? Existe toda a questão simbólica. Se eu tenho, por exemplo, vamos dizer assim agora sobre maçonaria. Pronto. Que envolve, obviamente, a questão de restauração da ordem, né? Quando você olha para um símbolo, você, maçom, já sabe o que aquilo ali significa. Eu costumo dizer para as pessoas que uma iniciação é o mesmo que aprender um novo idioma. Por que isso? Porque numa iniciação, você vai estar aprendendo a falar a língua do iniciado, daquela vertente que você vai entrar. Então não deixa de ser um novo idioma. Então você vai olhar para a simbologia daquilo ali e vai saber o que significa. Portanto, se você sabe o que aquilo ali significa, as hostes, os espíritos, enfim, também vão saber o que significa. E obviamente que por aquilo ali ter um entendimento simbólico, também terá a parte energética simbólica. Ou seja, existe a parte simbólica, e existe a parte energética simbólica, que envolve a ritualística. Então, às vezes nós estamos fazendo orações que foi... Nossa, deixa... Isso aqui é engraçado porque é maravilhoso isso. Tem orações que já foi tantas e tantas vezes recitadas que só em você fazer você está pegando a energia do seu ancestral que fez aquela mesma oração. Né? Daquele povo, de Davi, de Salomão, de Jesus, que fez aquela mesma oração, que está no ar. E você puxa aquilo ali quando você ora. E aquela energia daquela oração que estava lá no passado, ela é transmitida para o presente e há uma modificação.
e, obviamente, uma restauração da ordem interna, do princípio hierárquico que, obviamente, envolve cabeça, coração e pé. Portanto, Salinarus Mercurialis está também envolvido aqui também. Ou seja, você é o sal da terra, mas se o sal se torna insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode vós acender uma cidade edificada sobre um monte, e nem se pode esconder uma lâmpada debaixo de uma vasilha, mas no candelabro. Quantas velas colocamos no candelabro? E ilumina todos os que estão na casa, assim resplandeça também a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras, e assim glorifique o vosso Pai que está no céu. Portanto, este momento de aprendizado é hora de se centrar. Veja, fogo, madeira, coração, madeira, né? Parte, nossa genitais, né? A nossa parte reprodutória é o Malkuth, é o sal. E quando a gente fala de madeira, essa madeira que está no coração, ela se transmuta. E aí entra toda aquela questão, né, de nigredo, rubedo, albedo, tá? Que, claro, envolve a questão, por exemplo, de um papel, uma madeira quando ela é queimada. A madeira quando ela é queimada, ela é uma coisa. Quando ela é queimada, ela é outra. E a cinza é outra coisa. E às vezes, precisamos da cinza para adubar um solo infértil, porque somente aquela cinza do que outrora foi a madeira, é que vai trazer à tona novamente o que de fato tem que ser. Ou seja, vai trazer por intermédio da magia, por intermédio da luz astral, por intermédio do que de fato tem que ser. Então, aquele pó não deixou de ser a madeira, porque existe a questão simbólica e ela também, por exemplo, entenda, você vai fazer uma radiestesia, certo? Você pega uma caneta, aliás, um lápis, e você escreve um pedido e um testemunho, né? O testemunho e o pedido. Aí você coloca no decágono duplo. O decágono duplo, tá? E aí você coloca ali, né, o pedido e o testemunho com o nome completo da pessoa, a data de nascimento, o pedido, no papel. Você coloca ali no papel, a lápis, tá? Eu prefiro utilizar lápis. E tem vários professores de radiestesia que explicam que o lápis tem toda uma questão energética. Carbono, diamante e tal. Até faz essa associação também. Colocam no decágono duplo. Alguns colocam em gráficos do diafragma, né? Diafragma 1 ou 2. Eu normalmente faço tudo por intermédio de pêndulo, né? Eu vou pendular antes de colocar em algum gráfico. Então veja que existe uma ordem até nisso. Ok. Então, como se estrutura o ritual goético e por que ele é montado assim? Então veja, anota isso aqui, certo? Pausa o vídeo e anota. Ok. Pausa o vídeo e anota. Vamos para outra parte aqui agora. Anotou? Bacana. Agora vem comigo aqui. A escritura das estrelas. Num certo dia, eu estava dormindo e o meu espírito saiu do corpo. Sim, eu tive uma projeção astral. Eu acordei sem conseguir movimentar os meus membros, nem braço, nem perna. E, claro que nos primeiros momentos eu me assustei. Mas depois eu fui me acalmando. Eu imaginei uma luz onde fica o chakra frontal e essa luz começou a pulsar. Eu comecei a imaginar ela pulsando. Por quê? Porque ali eu já estava fora do corpo. Mas quando eu comecei a sair e sentir aquela saída mesmo, tudo começou a ficar turvo a primeiro momento, e também houve momentos na projeção astral que eu vi vários raios, né? Porque eu estava saindo do corpo material, aí tem o corpo elétrico e tem o corpo mental. E a gente passa, né? A gente consegue ver também o corpo mental também
A gente consegue também ver espíritos do outro lado também, que não tem bem um formato corpóreo de um ser humano. A gente, quando sai do corpo, normalmente sai com a mesma roupa, por incrível que pareça, né? O espírito, ele tem uma inteligência própria, é um mecanismo do perispírito mesmo, isso, e ele sai, né? Quando ele se projeta para fora da matéria, ele leva consigo aquela roupa. Por quê? Lembra que eu falei de pulsar uma luz na testa? Então, você quando pulsa uma luz da testa para frente, você está fazendo com que você faça um movimento. Você está fazendo um movimento, né? Por intermédio do telema, por intermédio da imaginação, por intermédio da sua vontade, em outras palavras, você está movendo o mundo espiritual. A magia envolve imaginação, tá? Então, a projeção astral é um momento mágico. É um momento onde você interage com espíritos. É um momento em que você conversa com entidades. Então, é um momento sagrado. Então, quando você acordar paralisado, e é muito comum acordar paralisado depois de ver meus vídeos, tá? Vejo muitos relatos de pessoas entrando em contato comigo falando isso. Que teve uma paralisia do sono depois de ver esses vídeos aqui, que eu falo muito sobre projeção astral. Eu acho que, na verdade, é uma das maneiras de você compreender, né, a alta magia é tendo uma projeção astral. Tá? Muitos fazem rituais para Raniel, outros para Uriel. Tem um anjo específico e um daimon específico para projeção astral. Tá bom? Tem a lua certa para o ritual. Tem os materiais que se utilizam, certo? E você faz aquela invocação, você faz também, obviamente, se preferir a evocação e traz à tona aquilo ali. Eu já fiz um vídeo explicando sobre invocação e evocação no livro A História da Magia. Tá bom? Então anota aqui, certo? As estrelas. Anota aqui tudo bonitinho. Vamos voltar aqui, né? Caso alguém não tenha anotado isso aqui. Anota isso aqui, certo? Essa aqui é uma parte mais profunda que eu quero que vocês anotem. E o que tiver de dúvida, coloca nos comentários que eu vou tirar a dúvida, tá? Eu tenho que fazer dessa maneira porque, meus amigos, eu tenho que ser o mais didático possível. Eu tenho que fazer com que as pessoas elas entendam, aprendam, tenham vontade, interesse. Então, anota isso aqui. Pausa o vídeo? Anotou essa parte? Pronto, vou descer. Pronto. Pausou o vídeo? Anotou essa parte? Ok. Pausou o vídeo? Anotou essa parte aqui também? Pronto. Vamos ficar aqui nessa partezinha, tá? Então, veja, existe toda uma questão, né, que você tem que entender. E eu recomendo que essa parte final aqui, ó, tá? A gente pegou daqui de cima, né? Da escritura das estrelas, você venha pegando tudo isso aqui, ó. Pega tudo isso aqui e coloca no seu grimório, no seu caderninho favorito e anota tudo isso aqui, tá bom? Eu sei que muita gente vai ficar chateada por eu pegar esse documento aqui e divulgar ele, porque tem muita coisa que é para quem já foi iniciado, mas esse canal do YouTube ele é uma iniciação, ele é um canal que faz a pessoa se tornar uma iniciada por intermédio do conhecimento, tá? Então veja, então você vai praticar então um ritual, certo? Então aqui no canal a gente está ensinando bastante coisa para vocês. Então tenha uma atenção especial, né? Dê uma atenção para os estudos. Se esforça, pratica, pratica bastante. Dê o seu melhor e vai tentando. Durante o ritual é muito comum você sentir um cheiro diferente, sentir uma dormência no braço. Inclusive o Eliphas Levi, no Ritual e Dogmas da Alta Magia, né? Eu falei muita coisa do Rituais e Dogmas da Alta Magia aqui em 50 minutos, tá? Falei de muita coisa aqui, gente. E coloquei muito conteúdo no texto também, tá? Em outras palavras, é um livro que fala principalmente do Baphomet e da luz astral. E de tudo isso aqui que eu falei. Só que eu trouxe para vocês aqui nesse canal, acho que acabei me empolgando, eu trouxe a miúdos. Eu trouxe muita coisa muito valiosa aqui para você, porque tudo que eu falei aqui vai ser muito útil para a parte prática. Para parte prática. A prática mágica.
seja ela de, sabe, a que você preferir. Bom, e o vídeo fica por aqui. Eu peço para você o seu like, a sua inscrição, que você contribua, né? Aliás, retificando o vocabulário, porque eu tô com bastante sono já, que eu só tenho esse horário para gravar os vídeos, né, à noite, que é a hora que meu filho tá dormindo e minha mulher também. Eu recebo vários mimos, né? Eu tenho muitos florais aqui, né, da Alchemy Lab, né, que eu ganhei de presente do Joel Aleixo. E também me deram 3 óleozinhos de presente dali, né? Aqueles óleozinhos ali. Né? Tenho que depois dar uma investigada sobre esses óleos aí. Mas parece ser bom, são bem cheirosinhos. Mas eu gosto de primeiro averiguar, olhar, fazer a minha própria unção dos materiais. Eu não gosto de comprar, às vezes, material consagrado, tá? Eu prefiro fazer minha consagração. Você, quando aprender, e agora você está aprendendo magia, você vai entender do que eu estou falando. Até mais.